Vamos falar sobre reforma. A NBR 16280, ela trata de reforma em edificações, sistema de gestão de reformas, requisitos. Então, através dessa norma, o conceito de reforma é o seguinte, que é a alteração nas condições da edificação existente, com ou sem mudança de função, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança, e que não seja manutenção. Então, é quando você faz alguma alteração visando melhorar ou ampliar as condições que existem naquela edificação, com relação à habitabilidade, ao uso e à segurança da edificação. E que não seja mera manutenção, tipo limpeza, né, pintura. Então isso aí não se caracteriza reforma. Tem que ter alteração, ampliação ou recuperação. Na representação da reforma, deve-se diferenciar o que existe, o que será demolido e o que será acrescentado. Então existe essa simbologia de parede existente na cor branca, parede nova ou a construir na cor vermelha e parede a demolir na cor amarela. Então essa representação é obrigatória no desenho executivo de reforma. Na hora de você reformar, você tem que tomar cuidado com a setorização, que é a divisão da edificação em setores, buscando a conexão entre elas. Então, as edificações residenciais, elas têm as seguintes setorizações. Nós temos o setor social, que é composto por varandas, salas, a parte que você recebe pessoas externas à sua residência. O setor íntimo, que é a parte dos quartos, do banheiro suíte, então a parte que é reservada aos habitantes daquela edificação. E a parte de serviços, que é a cozinha, a área de serviço, depósito. Então, como o nome está dizendo, é o que vai ser feito de serviços naquela edificação. Aí, para fazer a reforma, também você tem que atentar aos códigos de obras. Vamos falar sobre o Código de Obras de Aracaju e o Código de Obras de Lagarto, tá? Pelo fato do campus, né, que vocês estudam ser em Lagarto, e Aracaju por ser a capital, né, do estado que nós estamos, tá? Então, com relação às áreas mínimas, os códigos de obras dizem o seguinte: Código de Obras de Aracaju. Em todas as casas de 3 quartos em diante, um dos quartos poderá ter 9 metros quadrados e os demais ficarão com no mínimo 10 metros quadrados. Os quartos dos empregados terão no mínimo 8. Então, o que está dizendo aí? Você tem uma casa, então se você tiver 3 quartos, um deles pode ser de 9 metros quadrados, os outros 2 tem que ser no mínimo de 10. Se você tiver, por exemplo, 4 quartos, aí um dos quartos terá 9 metros quadrados, os outros 3 terão 10. E se você tiver um quarto de empregados, ele terá no mínimo 8 metros quadrados. As cozinhas poderão ter áreas mínimas de 4,5 metros quadrados e os sanitários 3,6 metros quadrados, sendo respectivamente exigidos uma largura de 1,5 metros na cozinha, no mínimo, e 1,2 metros nos sanitários. Então você tem que ter pelo menos a largura de 1,20 nos sanitários e a largura de 1,50 nas cozinhas, tá? E no total perfazendo 4,5 metros na cozinha e 3,6 nos sanitários.
Em casas proletárias, poderão ter um sanitário de 3 metros quadrados, sendo 1 metro de largura no mínimo. A área mínima para salas em casas ou edifícios residenciais será de 12 metros quadrados, salvo em casas proletárias, onde esse último será reduzido para 9 metros quadrados. Então, casas populares pode ter sala de 9 metros quadrados. A área mínima para salas de dormitório será de 18 metros quadrados. Então, o que é uma sala dormitório? É uma sala em que tem a função também de você passar a noite lá, dormir lá, né? Além de sala. Os compartimentos de permanência prolongada, o que são isso? São compartimentos que você fica muito tempo, tipo quartos, salas. Deve oferecer forma tal que contenham em plano horizontal, entre paredes opostas e concorrentes, um círculo de no mínimo 2,5 metros de diâmetro, salvo em casas proletárias, que esse mínimo poderá ser 2 metros lineares. Então, está dizendo aí que nos compartimentos tipo salas e quartos, que são de permanência prolongada, a largura tem que ser pelo menos 2,5. E se a casa for proletária, a largura pode ser 2 metros. Os compartimentos sanitários não poderão ter comunicação direta com a cozinha, copas, despensas e salas. Então, você não pode ter um banheiro abrindo a porta para a cozinha, um banheiro abrindo a porta para copa, dispensas ou salas. As cozinhas deverão satisfazer as condições, não terem comunicações com compartimentos destinados à habitação noturna, nem com latrinas. Então, também a cozinha não pode ter ligação com quarto, né, que é a habitação noturna, e nem com sanitários. As áreas mínimas dos boxes individuais com chuveiro e sanitários, né, coletivos, será de 0,8 metros quadrados e deverá apresentar uma forma tal que permita a inscrição de um círculo horizontal com diâmetro mínimo de 0,8 metros, 80 centímetros. Né? A área mínima das garagens será de 13 metros quadrados e deverá apresentar a forma tal que permita a inscrição de um círculo horizontal com diâmetro mínimo de 2,5 metros. Com relação às áreas mínimas no Código de Obras de Lagarto, o Código de Obras de Lagarto diz o seguinte: os compartimentos de permanência prolongada, exceto cozinhas, deverão ter área útil mínima de 9 metros quadrados. Então, o que é um compartimento de permanência prolongada? Quartos, salas, quartos e salas, né? Basicamente. Admite-se área mínima de 6 metros quadrados para cozinhas, para edificações de interesse social. Os compartimentos de permanência transitória deverão ter área útil mínima de 1,5 metros quadrados. Então, o que é esse compartimento de permanência transitória? Sanitários, né? E depósitos, área de serviço. Iluminação e ventilações naturais. No Código de Obras de Aracaju, diz o seguinte: os vãos de janelas e compartimentos de permanência prolongada não poderão ter área inferior a 1,2 metros quadrados, nem largura inferior a 1,2 metros. Então, todas as janelas têm que ter pelo menos 1,20 de largura e uma área de 1,2 metros quadrados. Os vãos de janelas de compartimentos de utilização transitória não poderão ser inferiores a 0,6 metros quadrados e nem largura inferior a 0,6 metros, 60 centímetros. Então, no caso banheiros, o basculante tem que ter pelo menos a largura de 60 centímetros, tá? E uma área de 0,60 metros quadrados. O total das áreas de aberturas para o exterior em cada compartimento não poderá ser inferior a 1/6 da superfície do piso nos compartimentos de permanência prolongada, diurna e noturna. Então, quartos e salas, a área da janela, a área da abertura, tem que ter no mínimo 1/6 da área do compartimento.
1/8 da superfície do piso nos compartimentos de utilização transitória. Então, banheiros, que é um ambiente de utilização transitória, tem que ter no mínimo um basculante com a área de 1/8 da área do compartimento. E 1/10 da superfície nos armazéns, lojas e sobrelojas. Então, se for um ambiente desse tipo, armazém, lojas e sobrelojas, a área da abertura tem que ter 1/10 da área do compartimento. Isso, na verdade, é o somatório das áreas das aberturas que porventura tem naquele ambiente. Por exemplo, se eu tenho um armazém que tem vários basculantes, então esses basculantes somados tem que dar no mínimo 1/10 da área daquele ambiente, né, daquele armazém. As relações serão de 1/5, 1/6 e 1/8 quando esses vãos abrirem para varandas, pórticos, alpendros ou marquises, de largura não superior a 2 metros. Então, observe isso aí. Se você tem, por exemplo, uma sala com a janela abrindo para uma varanda, então você não vai calcular a janela da sala como sendo 1/6 da área do compartimento. Tem que ser 1/5, né? Porque você tem uma varanda com a largura não superior a 2 metros, tá? Aí você considera esse 1/5. Se você tem um sanitário abrindo para uma varanda, então será 1/6 da área do sanitário, a área da abertura. Se você tem uma loja, ou sobreloja, ou armazém, abrindo para a varanda de largura de 2 metros, essa relação será 1/8. Então, quando essa largura, no caso a largura da varanda, né, ou do alpendre, estiver compreendida entre 2 e 3,5 metros, as relações passarão a ser 1/4, 1/5 e 1/7. Ou seja, você vai aumentar a área da abertura em função dessa cobertura que você tem na área para a qual aquela janela está dando, né, está correspondendo. No caso do Código de Obras de Lagarto, os vãos úteis para iluminação e ventilação deverão observar as seguintes proporções mínimas: 1/6 da área do piso para os compartimentos de permanência prolongada e 1/8 da área do piso para os compartimentos de permanência transitória. Tá?